Fala, meus players, quem tá falando aqui é Thiago, do canal Curiosidades de Futebol Carioca. E hoje vamos estar falando sobre a rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, mais especificamente vamos estar falando sobre a rodada para os times cariocas e os dados desse confronto contra os times de outros estados e o clássico Fla-Flu. Bom, hoje vamos estar falando especificamente sobre Vasco e Atlético Goianiense que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 7. O Atlético Goianiense, que está na 12ª colocação, soma 34 pontos. Depois de ter se afastado um pouquinho da zona de rebaixamento, sonha ainda com uma vaga na Sul-Americana. Já o Vasco está na 17ª colocação com apenas 28 pontos. Busca uma vitória para poder escapar dessa zona de rebaixamento. Bom, o Vasco, que nas últimas 5 rodadas ganhou apenas uma e empatou outra, perdeu as outras 3. Depois de ter ganho do Santos em casa, foi goleado pelo Atlético Paranaense por 3-0. O Vasco, que depois que demitiu o português Sapinto, depois de um péssimo trabalho, péssimos resultados, contratou o Vanderlei Luxemburgo, que tem a missão de fazer o Vasco jogar minimamente bem para poder fugir do seu 4º rebaixamento. Ele que fez um ótimo trabalho ano passado no próprio Vasco, hoje vai voltar contra o Atlético Goianiense na quinta-feira. Bom, ele terá jogos importantes para poder escapar da zona de rebaixamento. Essa próxima sequência de 3 jogos será fundamental para ele conseguir escapar e ganhar fôlego contra o rebaixamento. Inclusive, tem um vídeo falando da importância dessa sequência que o Vasco terá. Clique aqui no card para você poder estar vendo esse vídeo. Mas nesse confronto pelo Campeonato Brasileiro, você sabe quem mais venceu entre Vasco e Atlético Goianiense? Os dois times já se enfrentaram 11 vezes e já tivemos a rede balançando por 15 vezes. Bom, o maior vencedor do confronto é o Vasco da Gama, com 6 vitórias e marcando 9 gols. Já o Atlético Goianiense venceu apenas 3 partidas e fez 6 gols. Ainda contamos com 2 empates nesse confronto. A última vitória do Atlético Goianiense foi justamente este ano pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aonde venceu o Vasco por 2-1 em São Januário. Foram 2 gols de Kaiser, virando assim para o Dragão. Cano, que inclusive abriu o placar, teve um gol no finalzinho, aos 44 do segundo tempo, anulado pelo VAR, que disse que a bola bateu na mão do argentino. O Vasco, que inclusive estava a 6 jogos sem perder para o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Inclusive, dos 6, venceu 5. A última partida que o Vasco ganhou entre os dois foi em 2017. Venceu pelo retorno do Campeonato Brasileiro por 1-0, jogando fora de casa. O Atlético Goianiense estava na 2ª divisão, por isso não tivemos confronto nesse período, entre 18 e 19. Em um jogo tecnicamente fraco, o Vasco ganhou com um gol contra do lateral Jonathan. Um detalhe importante é que o Vasco brigava contra o rebaixamento naquela época e o técnico Zé Ricardo fez um ótimo trabalho, inclusive, ficando 11 jogos sem perder e levando o Vasco para a Libertadores depois de um bom tempo. Zé Ricardo, que disse não ao Vasco antes do Vanderlei assumir o Vasco. E para a partida de hoje, quem você acha que vai ganhar? Você tem algum placar, algum palpite para o jogo de hoje? Mesmo o Vasco jogando fora de casa pode conseguir um ótimo resultado, já que o retrospecto do time vascaíno, o time da Colina, é bom contra o Dragão, ou seja, contra o Atlético Goianiense. Então não podemos esperar um ótimo resultado para o Vasco, e assim que ele consiga um ótimo resultado e consiga cada vez mais se afastar da zona de rebaixamento. E você, está torcendo para o rebaixamento do Vasco ou para que o Vasco consiga escapar dessa zona da degola e assim continuar na Série A em 2021? Saudações!